Vamos conhecer a história de Sócrates, que foi para muitos o maior filósofo da história da humanidade, além de ser considerado o criador da verdadeira filosofia no Ocidente. Teria a sua morte sido apenas uma falta de sua parte, uma mera burrice humana? O primeiro aspecto importante de sua história é que era de família humilde, um caso raro dentre as personalidades consideradas melhores educadores que já existiram, pois o saber na Grécia Antiga envolvia muito investimento para subsidiar uma vida em Atenas e criar contatos nas grandes escolas da época. Sócrates nasceu por volta de 470 a.C. e trabalhou grande parte de sua vida como escultor artesão de rochas das edificações da cidade, criando aqueles grandes pilares característicos da época, assim como seu pai. Além de ter vivido um período no exército e ter participado de 3 expedições militares. Casou-se com uma mulher chamada Xantipa, também de família humilde, com a qual teve 3 filhos, e após muitos anos de estudos, tornou-se educador em Atenas, uma grande honra para a época. Nenhuma obra é registrada como sendo primordialmente sua, restando apenas os relatos de seus próprios alunos, sendo os principais dentre eles Platão e Xenofonte. Enquanto algumas obras transcreveram o filósofo como uma pessoa cordial, outros o indicavam como um homem malandro, que ensinava seus aprendizes a enganar as pessoas. Mas nunca saberemos exatamente os traços de sua personalidade, pois na época as obras sempre expressavam um contexto de dramatização fictícia. Sócrates é considerado criador da filosofia como a conhecemos, pois trouxe ao mundo uma ideia de filosofia antropológica, colocando a essência da humanidade de cada ser como foco dos estudos, desviando um pouco dos questionamentos sobre o universo. Tal premissa é percebida em uma das frases mais conhecidas atribuída ao filósofo: "Conhece-te a ti mesmo". Na época, existiam muitos estudiosos que não aceitavam sua própria ignorância, enquanto ele possuía uma grande vantagem, a de reconhecer essa limitação humana diante da grandeza do conhecimento, ou seja, ele tanto sabia que sabia até mesmo que era um ignorante, ao afirmar a frase que ficaria conhecida como o paradoxo de Sócrates: "Só sei que nada sei". Certa vez, um dos seus seguidores procurou o oráculo de Delfos, uma sacerdotisa de Apolo, que falava profecias em nome do referido deus. Ela disse que não existia ninguém mais sábio do que Sócrates. Muitos estudiosos o consideram mais sábio que os demais justamente por saber até mesmo sua posição diante da grandeza do verdadeiro saber. O método de ensino que praticou ficou muito conhecido até os dias de hoje. É o método socrático. Consiste em realizar perguntas sobre perguntas a alguém, até que ambos, o educador e o aprendiz, identifiquem conclusões interessantes sobre o tema abordado. O filósofo não possuía muitos amigos em Atenas, além de ser baixo, gordinho, com olhos grandes, nada atraente, conforme descrito pelo próprio Platão na obra O Banquete, fatores que não o favoreciam na época. Mas o pior ocorrido em sua vida foi a acusação de estar ligado ao pensamento dos sofistas, de ensinar os jovens da época a serem desrespeitosos e marginais. No fim, foi acusado de ser ateu e corromper a juventude ateniense, pois enfatizava muito a arte dos questionamentos em seus ensinos. Afinal, desde que a humanidade se organizou em sociedade, governo nenhum se alegrou com alguém que instigasse os demais a questionar intelectualmente, tornando pessoas mais difíceis de serem controladas. Durante o seu próprio julgamento, tentou defender-se, negando ser sofista, conforme registrado por Platão e Xenofonte. Entretanto, seguindo sua linha de pensamento, ratificava o quão fraco era o seu próprio raciocínio, além de não possuir boas técnicas de oratória, sendo condenado por fim à morte. É relatado
que ainda tentou irritar as autoridades, solicitando, no lugar de receber a pena de morte, que o alimentassem de graça no Pritaneu, regalia que só era feita para as pessoas mais importantes do reino na época, indignando assim a todos os presentes na sentença, pelas suas decisões erradas no momento que precederia a sua morte. Afinal, deveria se tratar de um dos grandes estudiosos, mas mostrava apenas uma imagem pessoal não atrativa e sem argumentos que o inocentassem. Muitos consideram que Sócrates tenha seguido sem medo para sua morte e bebido sem receio o veneno que lhe foi dado como pena. Fato ilustrado no quadro do artista francês Jacques-Louis David, em 1748. Por fim, contrariando o que todos pensavam na época, Platão, quem o sucederia na linha dos maiores filósofos da humanidade, o descreveu da seguinte maneira: o homem mais sábio e mais justo de todos. Gostou de conhecer a história de Sócrates? Achou interessante a forma de animação do vídeo? Essa é uma maneira de publicar vídeos no YouTube sem aparecer em câmeras. É possível aprender a fazer igual em apenas um dia. Clique no link da descrição e saiba mais.